Maravilha, então estamos de volta com você, Jornal da Tarde, sempre no oferecimento de Cafeterias Santiago. São 3 unidades, 2 em Patos de Minas, você já sabe, conhece, 2 aqui no centro. A unidade 1 fica na rua Olegário Maciel, 206, unidade 2 na Major Gotti, ao lado do Hemocentro, e tem também a unidade 3 das Cafeterias Santiago, o café de nossa região também sendo degustado em Belo Horizonte, lá na Savassi, ó, show de bola. Passando por lá, não deixe de visitar a Cafeteria Santiago. E hoje nós estamos aqui tendo a satisfação de estarmos aqui recebendo o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, visita a Patos de Minas, né, nesse trabalho de conversar com as bases, né? Falando a respeito também das eleições que já estão próximas aí, 2 de outubro, já está chegando, passa como um piscar de olhos, e é com muita satisfação que estamos recebendo o senhor aqui, o vice-governador. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Edivar, boa tarde aos ouvintes da Rádio Clube. É um grande prazer estar aqui na rádio, é aqui em Patos. Talvez Patos tenha sido das cidades que eu mais visitei nesses 3 anos e meio, por vários motivos, né? Estive aqui em várias circunstâncias e essa cidade próspera, né? Empreendedora, é muita honra estar aqui. É claro, já antes da gente começar esse nosso bate-papo, o senhor já falava a respeito do futebol aqui de Patos de Minas. Você também é amante dos esportes, já conheceu os nossos times aqui, conhecia os nossos times, tanto do RT quanto do Mamoré? Sim, eu sou torcedor do América, lá em Belo Horizonte, e o Mamoré, que hoje parece que está numa fase não muito boa, né? Eu já lembro de jogos do América perder para o Mamoré várias vezes. O RT hoje está um pouco melhor, né? Eu sei que a rivalidade aqui é uma rivalidade grande, né? Altíssima, né? Agora o Mamoré está voltando com força total. Está voltando com força total. O estádio do Mamoré, eu fui muito amigo do Bernardo Rubinger, que foi meu colega no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ele era apaixonado pelo Mamoré, inclusive o estádio tem o nome dele. E com toda certeza, onde quer que ele esteja, está torcendo mais uma vez pela ascensão desse time esmeraldino, viu, vice-governador? Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de política, que é um dos motivos da sua visita hoje aqui em Patos de Minas, e eu quero começar falando a respeito da sua saída do Novo e voltando para o PSDB. Como é que se deu essa transição? Por que o senhor saiu do Novo e agora faz parte do quadro do PSDB? Uma história longa, eu vou tentar resumir bem. Eu saí do Partido Novo 1 ano e 2 meses após a nossa posse no governo. Saí do Novo em março de 2020. Por uma divergência. Na época, houve um grande movimento das forças de segurança do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, e, na época, eu estava cuidando mais de perto da parte política do governo. E nós ficamos durante 6 meses negociando com as forças de segurança, junto com o secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, chegamos a um acordo e o governo, a partir desse acordo, enviou um projeto de lei para a Assembleia aprovou e quando o projeto voltou para o governador sancionar, o Partido Novo pressionou o governador e o governador vetou esse projeto. Ali para mim foi a gota d'água, por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que em todos os campos da vida, mas na política mais ainda, a palavra dada tem que ser cumprida. Se você perde a credibilidade, o governo perde capacidade de influenciar nas suas ações. E segundo, porque eu acho, né, que governo é uma coisa e partido é outra. Quando você está nas eleições, os partidos se organizam e lançam chapas. E o objetivo da eleição é exatamente que cada partido mostre a sua visão do país, as suas propostas, os seus projetos, e a sociedade soberanamente vai escolher aquela melhor. Ok, esse é o domínio dos partidos. Agora, uma vez ganha a eleição, o ocupante do cargo de governador ou de prefeito, ele não é mais governador do seu partido, ele é governador da sociedade como um todo. Então, essa influência do partido interferindo nas decisões de governo, eu acho que não é republicano. Mas a relação entre o vice-governador e o atual governador já estava estremecida antes mesmo desse episódio? Não. Aliás, a relação pessoal nunca foi estremecida. Quer dizer, o governador é uma pessoa muito, muito cordial, né? E sempre me tratou com muito respeito. Do ponto de vista pessoal, essa minha saída do Novo
Não foi uma saída, digamos assim, com um rompimento pessoal. Foi uma saída realmente por divergência de ideias. Tanto que eu continuei no governo como vice-governador, trabalhando em várias áreas do governo. E ainda está, né? Ainda estou na área de promoção de investimentos, na área da cultura, na área da segurança pública, e eu continuei até 2 semanas atrás, quando eu decidi, depois de muita relutância, eu não queria participar, sinceramente, dessa eleição, minha vida pessoal estava programada para outra coisa, mas, enfim, por vários motivos, eu aceitei entrar junto com meu amigo Marcos Pestana na chapa do PSDB. O governo me retaliou. Eu tinha 24 servidores. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu assumi o governo, a vice-governadoria tinha 150 pessoas. Eu achei aquilo exagerado. Fizemos uma reestruturação e passamos a ter 25 pessoas. 24, 25. Que eu achava que era um número suficiente, realmente foi. Há uma semana atrás, eu fui surpreendido com a exoneração de todos os servidores da vice-governadoria, pelo simples fato de que eu optei por uma chapa diferente da chapa do governador. Quer dizer, é mais um exemplo, né, do partido interferindo no governo. Mas o Zema, ele não tinha conversado em nada com o senhor de permanecer, quando da decisão dele de continuar, de concorrer novamente ao cargo de governador? Não. Chegou a ter essa conversa? Não. E essa é uma conversa que as pessoas me perguntam, mas você nunca conversou, essa é uma conversa que o vice não pode propor. Por quê? Eu acho que é um desrespeito ao governador. O cargo de vice-governador, para mim, ou de vice-prefeito, ou de vice-presidente, é um cargo de muita confiança. Então, eu acho que seria uma indelicadeza você pleitear esse cargo. Porque você, na vice, pelas suas atribuições institucionais, você tá dentro do governo. Então, a confiança tem que ser absoluta. Então, o governador é que tem que deflagrar o processo. Então, eu achei que seria uma indelicadeza eu provocar essa conversa, que, na verdade, nunca ocorreu. Eu nunca conversei com o governador sobre essa questão do vice. Agora, PSDB, o senhor já tinha sido membro dos quadros do PSDB e está retornando é sua casa hoje, né? Eu acho que sim, pelo seguinte, eu me identifico muito com a chamada social-democracia, que é a doutrina ideológica do PSDB. Resumindo, né, o que é social-democracia? É uma coisa muito simples de resumir. Social-democracia é um sistema de pensamento que entende o seguinte, que o governo, que o Estado tem que fomentar o mais que ele puder a iniciativa privada, o setor empresarial, criar um ambiente adequado, segurança jurídica, fomentar o investimento privado, porque é o investimento privado que vai trazer o emprego para as pessoas, que é talvez a coisa mais importante no Brasil hoje. Mas, de outro lado, a social-democracia entende que apenas o crescimento da economia não resolve os problemas sociais do país. Então, nós temos que ter políticas públicas muito fortes na área da educação, na área da saúde, na área da ciência social, porque tem uma parcela da população que em Minas Gerais é aproximadamente 25%. Nós temos em Minas Gerais hoje 5 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas precisam da mão do governo, melhorando as políticas de educação, de saúde e de assistência social, porque elas não têm tempo de esperar que a economia cresça para gerar os empregos que vão gerar a renda que elas precisam. Então, não há nenhuma contradição, porque infelizmente no Brasil hoje, como está muito polarizado, se a gente resumir o seguinte, os partidos mais à direita, ou liberais, né, eles defendem o crescimento da economia, isso é ótimo. E os partidos de esquerda pontuam muito a questão da desigualdade. Também estão corretos. Então, a questão não é um ou outro, é a conjunção das duas políticas. São compatíveis, perfeitamente compatíveis. Agora, nesses mais de 3 anos e meio, né, que o senhor esteve e ainda está, logicamente, como vice-governador, o senhor chegou a ter a oportunidade de sentar na cadeira do governo e colocar, inclusive, em prática tudo isso que o senhor está me dizendo aí, em prol do povo mineiro?
Não, eu como vice-governador, eu tenho, quer dizer, quando as pessoas falam em rompimento, em saída, as pessoas pensam sempre numa discussão, não, eu tenho uma relação, do ponto de vista pessoal, com a maioria das pessoas do Partido Novo, muito respeitosa. E eu sempre manifestei essas divergências de pensamento, eu sempre coloquei dentro do governo. Tanto que a minha carta, né, quando eu saí do Partido Novo, eu escrevi uma carta e onde eu exponho por que eu estava saindo do Partido Novo, por questões de ideia, de pensamento, né, não de brigar com as pessoas. No Brasil, infelizmente, nós estamos vendo um momento de tanta polarização que o antigo pensador Milor Fernandes, que era genial, ele dizia o seguinte, ele dizia a época dele, hoje está mais verdadeiro ainda, ele dizia o seguinte, no Brasil, pensar diferente é uma ofensa pessoal. Mas pode ser uma ofensa pessoal. Mas depois desse episódio que o senhor está me contando aqui, né, que o governador acabou destituindo todos os seus pares. Isso foi agora, tem 10 dias. Ficou um rancor, isso demonstrou o senhor, no pensamento do senhor acha que o Romeu Zema, ele não prestigiou o vice-governador nesse sentido? Não, eu acho que foi eu fiquei muito decepcionado. Eu coloquei na carta também, eu escrevi uma carta agora quando ocorreu isso, eu falei o seguinte, muito além da questão pessoal minha, eu acho que houve um desrespeito, primeiro às pessoas que estavam trabalhando, são servidores públicos, que estavam trabalhando, não estavam fazendo politicagem, estavam trabalhando pelo governo, e foram demitidas de uma hora para outra, sem nenhuma vinculação partidária. Foram demitidas, simplesmente porque estavam trabalhando comigo e eu tive a ousadia de me filiar a um partido que é contra, não é contra, é diferente do Partido Novo. Mas mais grave do que isso, é o desrespeito às instituições republicanas. Porque a vice-governadoria não é do governo Zema. O vice-governador é vice-governador do Estado. Ele é eleito da mesma forma que o governador. Ele é diplomado pela Justiça Eleitoral e ele é empossado pela Assembleia. A vice-governadoria é um órgão de Estado. O que aconteceu com esse ato do governo? Eles cancelaram a vice-governadoria, porque hoje eu não tenho como trabalhar como vice-governador, por quê? Nem secretário eu tenho. Eu não tenho como trabalhar. Quer dizer, no fundo é o seguinte, pensou diferente, está cancelada. Cancela a vice-governadoria. Então foi um desrespeito às instituições republicanas de Minas. E um desrespeito à tradição. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, o nosso antecessor, Fernando Pimentel, tinha uma relação profundamente atritosa com o seu vice, profundamente atritosa, eram quase inimigos, e esse gesto extremo não foi tomado pelo governador. Ele preservou a vice-governadoria apartada do núcleo do governo, mas o vice-governador trabalhou até o último dia. No meu caso, né, onde houve uma relação sempre muito respeitosa, o único pecado, entre aspas, que eu cometi foi o seguinte, eu vou me filiar a um partido diferente e vou ingressar numa chapa, que eu sempre gosto de enfatizar, não é contra o governo Zema, é diferente. Simplesmente diferente. Agora me fala uma coisa, o senhor está no partido que tem como um dos grandes ícones Aécio Neves, que foi governador de Minas, senador da República, deputado federal. Como é que é a relação do senhor com Aécio? Ele o está apoiando nessa empreitada para 2022? Sim. Eu não sou amigo do Aécio, tem uma relação de respeito. Eu fui secretário de Cultura no governo do Aécio e tive uma relação muito cordial, muito respeitosa, e foi uma época muito, muito gratificante na minha vida. Eu fui durante 2 anos secretário de Cultura do governo do Aécio, foi quando a gente fez o Circuito Cultural da Praça, criamos uma série de programas, foi uma época onde a cultura em Minas foi muito valorizada, né, com o apoio integral do governador Aécio à época. Tem uma relação muito cordial com ele, e obviamente ele apoia e está junto, né, junto comigo, com Pestana, para que a gente possa fazer uma campanha de alto nível, sem ofender ninguém, sem ofensa pessoal, mostrando para a sociedade o seguinte, com todo respeito pela chapa do governador Zema, com todo respeito pela chapa do Alexandre Calil, todo respeito pela chapa do Carlos Viana e dos outros candidatos, nós queremos mostrar que a gente tem uma maneira
diferente de olhar a realidade mineira e temos propostas diferentes para transformar o Estado. Agora, a grande mídia da capital mineira, Belo Horizonte, está afirmando que Romeu Zema está chegando no final do mandato dele com uma dívida assustadora. O senhor não teme que isso aí possa respingar também no senhor? Afinal de contas, o senhor é o vice-governador. Não, é verdade. O que acontece? Durante esses 3 anos e meio, havia uma liminar do Supremo Tribunal que suspendeu, que permitiu que o governo de Minas não pagasse a dívida, as prestações da dívida com o governo federal. Isso foi muito importante porque há que se reconhecer o seguinte, a situação financeira do Estado, quando esse governo assumiu, era caótica. Era caótica. O governo estava atrasando a folha, estava atrasando o repasse para os municípios. Era uma situação de tragédia financeira. Então, essa moratória da dívida foi muito importante para ajudar o governo a pelo menos, atenuar os problemas financeiros do Estado. Essa dívida foi, obviamente, como o governo não pagou a dívida, ela foi aumentada e, ao final do ano, em mais ou menos 40 bilhões a mais. Qualquer que seja o governador que vencer as eleições, ele vai ter que, como primeira decisão, sentar com o governo federal e renegociar. Eu entendo que esse regime de recuperação fiscal que o governo pretende fazer, que é um projeto de lei, é uma lei complementar, ele não é bom, porque ele é muito rígido, muito rigoroso e restringe a autonomia do Estado de Minas Gerais. Muitas ações do governador terão que ser aprovadas por uma junta técnica de servidores do Tesouro Nacional. Isso eu acho que é uma afronta a Minas Gerais. Minas Gerais, obviamente, vai ter que sentar com o governador de Minas, vai ter que se sentar junto com o presidente da República e negociar altivamente a dívida. Minas não se furta a pagar, mas, obviamente, que você não pode criar uma escala de pagamento que inviabilize o funcionamento do Estado. Minas é o segundo Estado da Federação. O senhor falou de afronta para a questão da BR-365. O que o governo do Estado está fazendo não é uma afronta, Paulo Brant, em relação a essa questão da privatização e deixar Patos de Minas, por exemplo, de pés e mãos amarrados, sem uma estrada que dá acesso ao Uberlândia em condições para que possa escoar a produção, chegar... Essa é uma área, quer dizer, essa área da infraestrutura, logística principalmente, é das piores coisas. É claro que tem todo o argumento de que o governo, a situação de fato do governo era muito ruim quando o governo assumiu, mas a nossa logística é péssima. É péssima. Se a gente compara, por exemplo, com São Paulo, é uma diferença abissal, né? E isso é investimento público, né? Que, na verdade, o governo tem dado pouca atenção a essa coisa. E realmente essa situação da rodovia é gravíssima. Alto Paranaíba não Nós estamos falando da região que, junto com o sul de Minas, né? Junto com o sul de Minas, são as duas regiões que estão puxando a economia do Estado, né? Em grande medida por conta do agronegócio. E o agronegócio demanda uma logística, né, de abastecimento de insumos, de escoamento da produção, que fica sensivelmente prejudicada com esse problema da infraestrutura. Agenda lotada, daqui já sai para onde? Já está visitando toda a região? Nós vamos ali no nosso comitê, né, e depois vamos para Belo Horizonte. Hoje nós vamos inaugurar o nosso comitê de campanha lá em Belo Horizonte. Dentro dessa ideia, nós queremos que... Eu sempre gosto de dizer o seguinte, a eleição é a coisa mais sublime da democracia. Por quê? No momento da eleição, simbolicamente e efetivamente, o que acontece? É um momento onde o poder sai da mão dos políticos que estão exercendo e volta para a mão do povo. E o povo vai escolher. Vai escolher. Então, é o momento da soberania do povo. E o povo é muito soberano, né? Eu sempre digo o seguinte, é claro que as lideranças políticas influenciam os prefeitos, os deputados, mas, no final das contas, o eleitor ele é sábio. A nossa experiência pessoal foi muito significativa. A essa época, em agosto de 2018, nossa chapa, Romeu Zema e eu, tínhamos 1% das intenções de voto. Nenhum prefeito nos apoiava, nenhum prefeito, nenhum deputado nos apoiava. E, no entanto, por vários motivos, é difícil explicar a razão, nós chegamos ao final do segundo turno com
quase 75% dos votos, uma votação histórica, nunca em Minas Gerais teve isso. Essa então, é a aposta do Pestana. Sim. Agora, de qualquer maneira, a eleição vale a pena por si. Se a gente conseguir fazer uma campanha bacana, de alto nível, sem ofender ninguém, mostrando alternativa, mostrando para a sociedade que tem alternativa. Essa polarização é ruim. Nós temos várias alternativas. Todas a gente respeita, mas nós temos aquela alternativa que a gente entende, nós entendemos que é a melhor. E é a população que vai julgar, né? Bom, eu quero agradecer, eu sei que a agenda está apertada, por isso que eu perguntei, daqui ele já está saindo para Belo Horizonte, a presença do senhor conosco aqui ao vivo, né, no nosso programa. Boa estadia em Patos de Minas, boa viagem, boa andança aí pelo estado de Minas Gerais. Obrigado, Edivar. Grande abraço aos ouvintes da Rádio Clube. Agradeço aqui, vice-governador de Minas Gerais, participando com a gente, Paulo Brant, que concorre também ao cargo de vice-governador, né, nas eleições agora em 2 de outubro, na chapa do PSDB, juntamente aí com Marcos Pestana. Marcos Pestana, que já esteve aqui em Patos, muito ligado também à área da saúde. A área da saúde. Foi secretário 8 anos. A área da saúde também. Uma oportunidade de conversar com ele outras vezes também. Obrigado. Nada. Boa viagem. Grande abraço. Grande abraço. Vice-governador conosco aqui ao vivo, André Luiz. Eu vou para o intervalinho. Já a gente retoma aqui a nossa programação. Boa tarde.